Seja bem-vindo à Livraria Oculta, onde a sabedoria esquecida e os segredos esotéricos vêm à luz. Antes de começarmos, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos. Aqui você mergulhará em audiolivros repletos de conhecimentos ancestrais e revelações ocultas. Você descobrirá como pensamento, palavra, emoção e ação se unem para manifestar sua realidade. Ao final, você será o arquiteto consciente do seu próprio destino. Agora, acomode-se e permita que sua essência desperte. Ensinamentos de Jesus Cristo. Audiolivro apresentado pela Livraria Oculta. Capítulo 1. O jogo invisível da vida. A maioria das pessoas vive como se estivesse em guerra, mas a vida, na verdade, não é uma batalha ou um jogo. Um jogo invisível, silencioso, mas poderoso, que só pode ser vencido por quem conhece as leis do Espírito. Essas leis não estão escondidas. Elas foram deixadas com clareza nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Jesus nos ensinou que tudo o que o homem planta, ele colhe. O que você entrega ao mundo, ele devolve a você. Dê ódio, e o ódio volta. Dê amor, e o amor encontra você. Se você espalha críticas, será alvo de críticas. Se mente, será enganado. Se engana, será enganado também. O universo é justo, mas exige consciência. E uma das maiores chaves desse jogo é a imaginação. Está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, nesse contexto, é a mente criadora. É aquilo que imaginamos, repetidamente, que acaba tomando forma. Cedo ou tarde, o mundo exterior apenas reflete o mundo interior. Conheci um homem que tinha medo constante de uma doença rara. Ele lia sobre ela todos os dias. Pensava nela. Temia encontrá-la. E um dia, ela se manifestou em seu corpo, morreu não da doença em si, mas da imagem que alimentou com tanta força. O jogo da vida responde ao que imaginamos, e é por isso que precisamos treinar a imaginação. Uma mente que só visualiza o bem atrai saúde, amor, abundância. A imaginação é como uma tesoura invisível, ela recorta e molda, dia após dia, as imagens que guardamos, e transforma tudo isso em realidade. Mas para dominar a imaginação, é preciso conhecer a estrutura da mente. Os sábios antigos diziam: conhece-te a ti mesmo. A mente humana tem 3 níveis: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente é poder bruto. Ele apenas obedece. Se você sente algo profundamente ou imagina com clareza, ele registra. E mais cedo ou mais tarde, realiza. Certa vez, uma menina pequena fingia que era viúva. Vestia preto. Usava véu, todos achavam engraçado. Anos depois, casou-se com o homem que amava, mas logo ele faleceu. E lá estava ela, vestida de preto, com o mesmo véu da infância. A imagem foi plantada cedo e floresceu, mesmo sendo uma tragédia. A mente consciente é a que observa o mundo com olhos humanos. Ela vê a escassez, a doença, a perda, e acredita que isso é tudo o que existe. E sem perceber, grava esses medos no subconsciente. Já a mente superconsciente é a centelha divina em nós. É onde mora o plano perfeito, o propósito real, o chamado único que só você pode viver. Muitas vezes, essa visão aparece como um sonho bom demais para ser verdade, mas é justamente ali que está seu destino mais alto. Ainda assim, muitos ignoram esse chamado. Perseguem pessoas, carreiras ou objetivos que não são seus. E se alcançam, sentem apenas frustração. Uma mulher me procurou certa vez, pedindo que eu orasse para que um homem específico se apaixonasse por ela. Ela estava obcecada, mas eu disse: não posso afirmar que ele é o certo. Posso afirmar que o certo virá, o que te pertence por direito divino. Pouco tempo depois, ela perdeu o interesse por aquele homem.
E conheceu outro, que a viu como seu ideal, e disse tudo aquilo que ela sempre sonhou ouvir. Foi como mágica, mas era apenas a lei da substituição em ação. Quando uma ideia errada é descartada, a ideia certa ocupa seu lugar. Esse reino está dentro de você. É o lugar onde as ideias corretas nascem, onde a mente e o espírito se alinham. E acima de tudo, Jesus nos ensinou o poder da palavra. Por suas palavras, você será justificado, e por suas palavras, condenado. Conheci pessoas que viviam dizendo, estou cansada de tudo isso, e anos depois, lá estavam, vivendo em condições mínimas, sufocadas pela própria fala. O subconsciente não entende ironia. Ele aceita tudo, inclusive suas piadas. Uma mulher rica, que sempre brincava sobre a pobreza, perdeu quase tudo. Sua mente apenas obedeceu. Mas o contrário também é verdadeiro. Uma senhora certa vez veio até mim desanimada, com apenas $8 nas mãos. É tudo o que tenho, disse. Respondi, vamos abençoar esse valor e multiplicá-lo, pois a bênção é uma força multiplicadora. Curar, prosperar, transformar, tudo isso está ao alcance daquele que compreende a lei. Ela perguntou, agora siga sua intuição. Respondi, a intuição é a voz do Espírito. É o sussurro da sabedoria que já vive dentro de você. E no próximo capítulo, falaremos sobre como ouvir essa voz e transformar a vida com ela. Capítulo 2. O pressentimento que abre caminhos. Não sei porquê, mas sinto que devo voltar para casa. A frase veio tímida como um sussurro carregado de intuição. Ela não tinha certezas, planos nem recursos de sobra. Tinha apenas um pressentimento e dinheiro suficiente para uma viagem de carro. Sua casa ficava longe, em outra cidade, com desafios e limitações esperando por ela. A mente racional diria para ficar, procurar emprego, ganhar algum dinheiro primeiro, mas a alma dizia para ir. Então, vá para casa, respondi. Nunca descarte um palpite, porque o Espírito Infinito fala baixo, mas fala claro. E quando ele toca o coração, o caminho se abre como mágica. Intuição é como um ímã sagrado, puxando tudo que te pertence por direito divino. Ela obedeceu, voltou para casa com calma. Foi lá, numa ligação aparentemente comum, que o inesperado aconteceu. Um conhecido mencionou um antigo amigo da família, e dessa conexão brotou um milagre. Ela recebeu milhares de dólares como um presente da vida. Hoje, sempre que a vejo, ela me relembra o dia em que veio com apenas $8 e um pressentimento. É assim que a abundância se manifesta, não pelas lógicas da mente, mas pela fé, pela palavra falada, pelo desejo puro. Jesus deixou isso claro. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Ou seja, a inteligência infinita está sempre pronta a responder, mas precisa do nosso primeiro passo. Mesmo um desejo silencioso já é um chamado. Quantas vezes vemos algo e sentimos, ainda que por um instante, que aquilo deveria ser nosso? Lembro de uma Páscoa em especial. Passei por uma floricultura e vi uma roseira linda. Pensei, eu adoraria ganhar uma dessas, e por um momento, imaginei ela sendo entregue na minha porta. A Páscoa chegou, e com ela, uma roseira. Agradeci a minha amiga pelo presente perfeito. Mas, para minha surpresa, ela respondeu, eu mandei lírios, não rosas. O florista havia confundido o pedido. Mas a lei não se confunde. Aquela roseira veio porque eu desejei, sem medo, sem dúvida. Apenas imaginei e recebi. O que separa você dos seus mais altos ideais, dos desejos mais puros do seu coração, não é o tempo, não é o dinheiro, é só o medo, é só a dúvida. Quando você aprender a desejar sem se preocupar, tudo o que é seu virá correndo ao seu encontro. E no próximo capítulo, vamos explorar o que acontece quando essa intuição se torna uma bússola diária e a fé, uma forma prática de viver. Capítulo 3. Fé ou medo? O campo onde tudo começa, o maior inimigo do homem, não é o fracasso, nem a pobreza.
Não é a doença, nem a perda. É o medo. O medo paralisa o fluxo divino da vida. O medo da falta, da rejeição, do desconhecido, o medo de que algo não dê certo. E tudo isso, mesmo que silencioso, ecoa alto dentro da alma, porque o medo nada mais é do que a fé invertida. É a crença no mal, em vez da confiança no bem. O grande jogo da vida começa dentro da mente, e seu objetivo é claro, ver o bem com clareza absoluta e apagar todas as imagens mentais de mal, escassez ou perigo. Tudo o que você grava no seu subconsciente se tornará forma. É por isso que precisamos impressioná-lo com a visão do bem, com fé firme, com imagens puras, com declarações que rompem com o antigo. Um homem de grande sucesso me contou certa vez. Ele vivia atormentado pelo medo, até que um dia, ao entrar numa sala, leu uma frase simples pendurada na parede. Por que se preocupar? Essas palavras foram como fogo em seu espírito. Gravaram-se profundamente em seu subconsciente, e ele nunca mais foi o mesmo. Hoje ele vive com a convicção absoluta de que somente o bem pode entrar em sua vida, e por isso, somente o bem se manifesta. O subconsciente é um servo fiel, está sempre ouvindo, sempre gravando. Cada pensamento é como uma agulha riscando um disco invisível. Cada palavra que você solta, mesmo em tom de brincadeira, será registrada com exatidão. Se sua voz treme, se você hesita, isso também será registrado. Mas podemos apagar esses registros antigos, as vozes do medo, da dor, do passado, e escrever uma nova história com o poder da palavra. Diga em voz alta, com firmeza e fé: eu agora destruo com minha palavra todo o registro falso em minha mente subconsciente. Eles retornam ao nada de onde vieram, pois vieram apenas das minhas vãs imaginações. Esse é o arquétipo da vida. Esse é o início do jogo real. E no próximo capítulo, veremos como as palavras moldam realidades e como liberar, pela fala, tudo o que já é seu por direito divino. Capítulo 4. O milagre está na palavra. Quem não conhece o poder da palavra, está preso ao passado. A morte e a vida estão no poder da língua. E quando compreendemos isso, a transformação começa. As Escrituras não falam apenas de fé, falam de provisão, de abundância, de acesso ao invisível. Falam de um Deus que supre e de um homem que libera seus dons com a boca. Palavras têm vibração, pensamentos têm força, e ambos moldam, silenciosamente, os acontecimentos à nossa volta. Certa vez, uma mulher aflita me procurou. Estava prestes a ser processada por uma dívida de $3.000. O prazo era dia 15. Ela não sabia de onde o dinheiro viria. E chorava de desespero. Eu olhei em seus olhos e disse com firmeza: Deus é o seu suprimento. Para cada demanda, existe uma provisão. Oramos juntos. E eu a orientei a agir de acordo com sua fé, com coragem e dignidade. O dia 15 chegou, nenhum sinal do dinheiro. Ela me ligou em pânico. Eu lembrei, era sábado. Os bancos estavam fechados. Vista-se com fé, fale com fé, almoce com fé, eu disse. Ela me convidou para almoçar. Pediu um prato caro, mesmo sem poder, e ali, no restaurante, agimos como se os 3.000 já tivessem chegado. Na manhã seguinte, ela me ligou: não sei o que fazer, não tenho coragem de sair. Respondi: Deus nunca chega tarde. Vá com paz. Você está protegida. À noite, o telefone tocou novamente. Sua voz estava elétrica, quase sem ar. Um milagre aconteceu. Ela contou que, mais cedo, ouvira a campainha. Disse à empregada para não atender, mas ao olhar pela janela, a moça disse: é seu primo, o da barba branca. Ele já estava saindo, mas voltou. Conversaram. Antes de partir, ele perguntou: como estão suas finanças? Ela hesitou, mas disse a verdade: preciso de dinheiro. Vou te dar os 3.000. No primeiro dia do mês, está em suas mãos. Ela não contou sobre o processo, mas no dia seguinte, ele ligou: vem até meu escritório. O dinheiro já está aqui.
Ele escreveu os cheques na hora, com entusiasmo. Ela não apenas recebeu, ela viveu o milagre. E por quê? Porque ela agiu como se já tivesse recebido. Ela creu antes de ver. Outro homem, no entanto, buscou profecia para ter uma dívida perdoada, mas passou os dias planejando o que diria caso não recebesse. Suas palavras, sua dúvida, anularam a bênção. Se você pede sucesso, mas se prepara para o fracasso, é o fracasso que virá. Porque o universo não escuta apenas o que você diz. Ele escuta o que você acredita. E no próximo capítulo, vamos revelar como alinhar a fala com a fé e transformar cada palavra em um canal de manifestação divina. Capítulo 5, Cavando valas na secura do deserto. Há uma passagem poderosa nas Escrituras. 3 reis vagavam pelo deserto, exaustos, sedentos, sem água para seus exércitos, nem para os cavalos. Desesperados, buscaram o profeta Eliseu. Era como dizer: prepare-se para a bênção, mesmo que o céu ainda esteja seco. Essa é a essência da fé ativa. Você deve se preparar para o que pediu, mesmo quando não há sinal algum de que isso virá. Lembro de uma mulher que buscava um apartamento durante uma época de extrema escassez em Nova York. Os jornais só falavam em crise imobiliária. Seus amigos diziam: que pena, vai ter que guardar os móveis e se hospedar num hotel. Mas ela respondeu com firmeza: não sintam pena de mim, sou uma mulher guiada. Vou encontrar o apartamento certo. Ela sabia que para toda necessidade existe uma oferta equivalente. E mais do que isso, agiu como se já tivesse recebido. Estava pensando em comprar novas colchas. Mas então a voz racional soprou: não compre, e se o apartamento não vier? Ela reagiu com coragem espiritual: vou testar minha fé. E comprou as colchas como quem cava sua própria vala, num vale ainda seco. Pouco depois, encontrou um apartamento milagrosamente. Apesar de mais de 200 candidatos, ele foi entregue a ela. Aquelas colchas, simples como pareciam, eram a prova viva de uma fé que se move. E como os reis do deserto, sua trincheira foi preenchida até transbordar. Mas nem sempre é fácil entrar nesse ritmo espiritual. O subconsciente guarda dúvidas, medos, antigas limitações, são como exércitos invisíveis tentando puxar o homem de volta para a velha prisão da mente. É por isso que os momentos mais escuros costumam vir antes do milagre. Quando declaramos uma verdade espiritual, desafiamos séculos de pensamentos limitantes. Trazemos à luz os velhos erros e os anulamos com convicção. É nesse instante que devemos repetir a verdade com mais força: alegre-se. Agradeça. Haja como quem já recebeu. Tudo aquilo que é bom, justo e perfeito já existe no plano espiritual e aguarda apenas o reconhecimento. Você só pode receber o que é capaz de ver-se recebendo. Isso ainda é verdade hoje. A terra prometida mora na mente. Muitos, como os israelitas, recuam diante dos gigantes do caminho. Eles disseram: vimos os gigantes, e aos nossos olhos, parecíamos gafanhotos. Essa é a experiência de quase todos os homens. Ver a bênção, mas sentir-se pequeno demais para merecê-la. Mas aquele que conhece a lei espiritual, não se abala com as aparências. Mesmo no deserto, mesmo no cativeiro, ele se alegra, porque já viu o final da jornada. E agradece como se já tivesse chegado. Ele via o invisível, penetrava o mundo da matéria com os olhos da alma, e enxergava tudo já perfeito, na 4ª dimensão, na mente de Deus. Assim deve ser conosco. Devemos manter a visão clara do fim, e exigir a manifestação daquilo que já recebemos: a saúde, o amor, a provisão, o lar, a expressão mais pura da nossa alma. Tudo isso está registrado como um plano perfeito na mente superconsciente. Mas deve vir através de nós e não para nós. Certa vez, um homem me procurou. Precisava levantar $50.000 para manter sua empresa. O prazo se esgotava. O banco já havia negado o empréstimo. Desesperado, me disse: ninguém acredita no meu projeto. Nada mais funciona.
Olhei para ele com compaixão e firmeza. Talvez você tenha perdido a paciência e com ela perdeu o poder. Dei-lhe uma instrução. Volte ao banco, mas desta vez vá em paz. Conecte-se em espírito com todos os envolvidos e deixe a ideia divina guiar a situação. Ele riu, amargo. Isso é impossível. Amanhã é sábado, o banco fecha ao meio-dia e o trem só sai às 10. Respondi sem hesitar. Deus não precisa de tempo. E nunca chega tarde. É fácil acreditar ouvindo você, mas lá fora é terrível, ele disse. Não tive mais notícias. Até que, uma semana depois, recebi uma carta. Você estava certo. O dinheiro veio. Ao reencontrá-lo, perguntei o que havia acontecido. Meu trem atrasou. Eles me entregaram o valor sem questionar. Nos últimos 15 minutos possíveis, a provisão chegou. O Espírito Infinito não estava atrasado. Naquele momento, ele não conseguiu se manifestar sozinho, mas precisou de alguém para manter a visão junto com ele. E é isso que um homem pode fazer por outro, sustentar a fé, quando o outro está à beira de soltá-la. Há um poder oculto no acordo espiritual. Às vezes, estamos tão envolvidos em nossos próprios conflitos, tão cercados por dúvidas e medos, que perdemos a clareza. Mas alguém de fora, um amigo, um curador, uma alma em paz, pode enxergar o nosso sucesso com nitidez. E é esse olhar, livre de pânico, que sustenta a visão perfeita. É por isso que pedir ajuda espiritual não é fraqueza, é sabedoria. Muitos triunfaram não sozinhos, mas porque alguém, em silêncio, nunca duvidou por eles. A palavra é lei. Por suas palavras, você é justificado, e por suas palavras, é condenado. Quem compreende isso se torna cuidadoso e começa a ouvir não só o que fala, mas o que se permite acreditar. Conheci um homem que vivia dizendo que nunca conseguia um táxi. Eles sempre saem quando eu chego, dizia, irritado. Sua filha, por outro lado, dizia, sempre tem um táxi esperando por mim. Ambos estavam certos, cada um criou sua própria lei. O pai criou uma realidade de escassez, a filha, uma realidade de fluidez. Esse é o segredo oculto por trás de muitas superstições. Ferraduras, pés de coelho, amuletos, não têm poder em si. Mas a palavra do homem e sua crença na sorte criam expectativa, e o subconsciente responde. No entanto, quando o homem evolui espiritualmente, precisa deixar para trás essas muletas simbólicas e reconhecer que o único poder vem de Deus. 2 homens que frequentavam minhas aulas estavam prosperando, até que, sem explicação, tudo desabou. Descobrimos que ambos haviam comprado amuletos de macacos da sorte. Olhei para eles com compaixão e disse: vocês trocaram a confiança em Deus por um par de macacos. É hora de jogar esses talismãs no poço e ativar a verdadeira fé. Eles obedeceram, e em pouco tempo, tudo voltou a fluir. A lição não é sobre objetos, é sobre reconhecer o poder real por trás das coisas. Um dia, uma amiga estava desesperada. Ao atravessar a rua, viu uma ferradura e a pegou. Ito sentiu-se invadida por esperança. Deus me enviou esse sinal, disse. A diferença? Ela não confiou na ferradura. Confiou no que ela representava. Assim funciona o poder da expectativa. Passei anos dizendo a mim mesma, não existem 2 poderes. E comecei a transformar decepções em surpresas felizes. Tenho uma amiga que se recusa a passar debaixo de escadas. Isso dá azar, dizia. Expliquei que ela estava acreditando em 2 poderes, bem e mal. Mas Deus é absoluto. E o mal só tem força se lhe damos poder. Certo dia, ela precisou acessar seu cofre no banco. No caminho, havia uma escada. Ela congelou. Deu meia volta, tomada pelo medo. Mas minhas palavras ecoaram em sua mente. Ela respirou fundo, voltou e passou por baixo da escada. O cofre ainda estava lá. A escada tinha sumido. Essa é a lei da não resistência. Quando estamos dispostos a enfrentar o medo,
ele geralmente desaparece. Se você correr, ele te persegue. Se você parar, ele cai por terra. As palavras são fios invisíveis puxando a realidade. Quem fala de doença o tempo todo, acaba chamando-a. Quem fala de bênçãos, atrai bênçãos. Tenho um amigo que me convida sempre para uma conversa à moda antiga. Tradução: 1 hora de reclamações sobre doença, fracasso e miséria. Hoje recuso com elegância, agradeço, mas só aceito conversas modernas. Sobre tudo aquilo que queremos ver acontecer. Porque no final, o que você fala sobre os outros, se volta para você. O que deseja ao outro, deseja a si mesmo. E lembre-se, as maldições também sabem o caminho de casa. Capítulo 7. A alma precisa ser restaurada. Quando você ajuda alguém a ter sucesso, está ajudando a si mesmo. Porque o que se dá, se recebe. O corpo pode ser renovado pela palavra. A doença pode ser desfeita pela visão espiritual. Mas para isso, a alma precisa ser curada. E o que é a alma? A alma é o subconsciente. É o lugar onde as crenças se tornam forma. É lá que mora o verdadeiro campo de batalha. Ou seja, a mente subconsciente pode, e deve, ser restaurada com ideias novas, elevadas, divinas. Esse é o casamento místico. A união entre o subconsciente e o superconsciente. Entre a alma e o espírito. Entre o homem e o seu Deus interior. Quando essa fusão acontece, o homem se torna um com o reino das ideias perfeitas. Ele se torna um criador consciente. Imagem e semelhança. Dotado de imaginação e de domínio sobre a própria realidade. Toda doença e sofrimento surgem quando a lei do amor é violada. No jogo da vida, o amor é a carta mais alta. Nada vence o bem-querer. Conheci uma mulher com uma doença de pele considerada incurável. Ela era atriz. Temia perder sua carreira, mas mesmo com medo, firmou-se na fé. Na noite de estreia, brilhou. Foi aplaudida. A crítica a elogiou, mas no dia seguinte, foi demitida. A inveja de um colega a derrubou. Tomada pelo ódio, ela clamou: Deus, não me deixe odiá-lo. E então, se recolheu. Entrou em silêncio. 3 noites em profunda paz. No 4º dia, estava completamente curada. O amor venceu. O ressentimento foi desfeito. A doença não tinha mais onde se agarrar. Pensamentos críticos causam inflamações. A raiva contamina o sangue. A mágoa cristaliza-se no corpo. A falta de perdão, essa, endurece os ossos e obscurece a visão. A alma precisa de limpeza. Uma mulher me disse que ficou doente ao comer uma ostra estragada. Mas eu lhe disse: você não foi vítima do acaso. Você atraiu aquela ostra. Ela ficou chocada, mas havia discutido com 19 pessoas na mesma mesa. E só ela ficou doente. Quando a alma entra em desarmonia, o corpo segue o mesmo caminho. Assim como está dentro, está fora. E essa casa é a própria mente. A personalidade é o último inimigo a ser vencido. Mas estamos todos caminhando, passo a passo, na jornada do amor. O homem verdadeiramente iluminado não luta contra os outros. Ele trabalha em silêncio, para transformar a si mesmo. Sua missão não é mudar o mundo exterior, é abençoá-lo. Quando você envia boa vontade a alguém, esse alguém perde o poder de lhe fazer mal. Um homem me procurou pedindo orientação. Trabalhava vendendo máquinas. Estava indo bem, até que surgiu um concorrente com um modelo novo, mais moderno, mais chamativo. Ele temia perder tudo. Elimine o medo, eu disse. Confie que Deus protege seus interesses, e que a máquina certa será vendida ao homem certo. Reforcei: não critique seu concorrente. Abençoe-o e esteja disposto inclusive a não vender, se esse não for o plano divino. Ele foi ao encontro sem resistência, sem medo, abençoando, inclusive o outro homem. O resultado, a máquina concorrente simplesmente não funcionou, e a dele foi vendida com facilidade. Jesus disse: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Essas palavras não são poéticas, são chaves espirituais.
O amor cria uma aura de proteção, e dentro dessa luz, nenhuma arma próspera. A verdade é simples: o inimigo exterior só existe quando o inimigo interior ainda vive. Vença o mal com o bem, e o mal desaparece. A não resistência é o mais elevado dos poderes. Nada na Terra pode deter um homem que não resiste. Os chineses dizem que a água é o elemento mais forte. Por quê? Porque não resiste. Ela contorna a rocha, escava montanhas, dissolve o intransponível. Porque o mal, em sua essência, não existe. É uma ilusão nascida do medo, uma sombra criada pela mente dividida. Adão e Eva comeram da árvore da ilusão, e passaram a ver dois poderes, onde só havia um. O mal é o eco de uma alma hipnotizada pelo medo, pelo pecado, pela ideia de separação. Mas a alma desperta, vê com olhos espirituais, e sabe que só existe Deus. Se o corpo está doente, a alma está em conflito. Se há escassez, é porque o subconsciente está preso à ideia da falta. Se há caos, ele veio de dentro. Muitos se perguntam por que uma criança adoece, sendo tão pequena para entender o que é doença. Mas a verdade é que as crianças são sensíveis. Absorvem os medos e tensões dos pais. Pais que vivem com medo de que algo ruim aconteça, sem saber, plantam essas sementes nos filhos. Certa vez uma mulher me contou que a filha nunca teve sarão, mas respondeu isso como quem diz: ainda não, mas vai ter. Esse pensamento já é um convite. Mas o homem centrado na verdade, que envia apenas boa vontade e que caminha sem medo, não pode ser tocado. Quem vibra o bem, só pode atrair o bem. A resistência, por outro lado, é um inferno. Põe o homem em tormento. Quanto mais se luta contra algo, mais forte ele parece. Um metafísico me ensinou uma técnica brilhante: batizar os acontecimentos. Assim como se batiza uma criança, ele batizava eventos. Se algo dava errado, ele dizia: te batizo como sucesso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tudo se transformava. Uma mulher que precisava de dinheiro, negociava com um homem que só falava em pobreza. Ela começou a absorver esses pensamentos. E passou a culpá-lo por sua escassez. Até que percebeu, estava resistindo. E estava vendo dois poderes. Então ela o abençoou e disse: esse homem está aqui para a minha prosperidade. Pouco tempo depois, ele apresentou a ela uma mulher que lhe pagou milhares de dólares por um serviço. E o homem foi embora, como se tivesse cumprido sua missão. Abençoe seus inimigos, e verá as flechas se transformarem em flores. Essa lei vale para pessoas e para nações. Muitos me dizem: mas não quero ser capacho. Respondo: quem domina a não resistência com sabedoria, ninguém consegue passar por cima. Um dia, esperei impacientemente uma ligação importante. Fiquei tão ansioso que resisti a fazer outras chamadas, com medo de perder a ligação. Em vez de confiar, tentei controlar. O tempo passou e nenhuma ligação. Fui verificar, o telefone estava desconectado. Minha ansiedade criou a barreira. A resistência fechou o canal. Na hora, abençoei a situação, chamei aquilo de sucesso. Um amigo correu até o mercado mais próximo e fez a ligação para religar a linha. O selo que toreiro coa. 2 minutos depois, o telefone tocou. Era a ligação que eu esperava. Quando você solta, o mar se acalma. Os navios só chegam em águas tranquilas. Certa mulher disse que fugiu de casa para escapar da mãe crítica e controladora, mas acabou casando com o mesmo padrão. O que ela evitou, a perseguiu. Porque aquilo que resistimos, persiste. Quando não há resposta emocional à desarmonia, ela se dissolve. A luta acaba. A paz entra, porque no fim, o trabalho do homem é sempre com ele mesmo. Capítulo 9, o agora é o milagre. Muitos me pedem: você pode orar para que meu marido mude, que minha filha pense diferente, que meu chefe me trate melhor,
mas eu respondo com firmeza e carinho. Posso orar por você. A mudança começa sempre no interior. A vida é um espelho, e tudo o que vemos fora é reflexo do que carregamos por dentro. Lembro de uma aluna que não conseguia parar de mentir. Expliquei que a mentira atrai engano. Quem mente será enganado. Ela respondeu: mas eu não sei viver sem mentir. É como se o mundo fosse cruel demais sem isso. Tempos depois, ela voltou transformada. Disse que havia mudado. Quando perguntei o motivo, ela contou que passou a viver com alguém que mentia ainda mais do que ela. Às vezes, só conseguimos enxergar nossos próprios defeitos quando eles gritam na boca de outra pessoa. A vida tem esse dom de nos curar através dos espelhos. Outro erro comum é viver preso ao passado. Jesus foi claro: eis agora o tempo aceitável. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O passado nos paralisa, o futuro nos inquieta, mas o presente é o único lugar onde a vida acontece. Uma mulher me procurou próxima ao Natal, lamentando: este ano não tenho dinheiro para comprar presentes. No ano passado, eu tinha tanto, fiz compras lindas, agora só tenho centavos. Respondi com firmeza: enquanto você se apegar ao passado, o presente continuará vazio. Viva o agora. Haja com fé. O que devo fazer? Compre fitas, compre papel de presente, caixas. Prepare-se como se os presentes já estivessem a caminho. Ela confiou, desafiou o medo da escassez. E dias antes do Natal, recebeu um valor inesperado, centenas de dólares. Comprou todos os presentes com tempo de sobra, porque preparou-se antes de ver. A expectativa impressiona o subconsciente, e o subconsciente transforma em realidade. Por isso, devemos começar o dia de forma sagrada. Assim que abrir os olhos, diga: seja feita a tua vontade hoje. Hoje é um dia de realização. Agradeço por este dia perfeito. Milagre segue milagre. Transforme isso num hábito e verá o invisível tornar-se visível. Senti que era minha mensagem. Repeti mentalmente por horas. Ao meio-dia, recebi uma quantia exata de dinheiro para algo que vinha pedindo em silêncio. As afirmações são ferramentas poderosas, mas devem ser sentidas com verdade. Cada alma tem sua vibração, e as palavras devem ser moldadas para se encaixarem com naturalidade. Ensinei isso a uma aluna. Ela acrescentou as 2 últimas linhas com rima, e a frase passou a vibrar com ainda mais força. Pouco tempo depois, ela recebeu uma oferta para um trabalho dos sonhos. Naquela mesma tarde, fechou um contrato de $41 mil. Sua empresa estava parada havia meses, mas a energia certa move montanhas. Outro exemplo: uma mulher muito carente recebia muito trabalho, mas nunca era paga. Faltava a afirmação do merecimento. A parte do pagamento maravilhoso estava ausente. Ela recebia exatamente o que afirmava. A verdade é que o homem tem direito divino à abundância, mais do que o suficiente. Celeiros cheios, taça transbordando. Essa é a vontade de Deus para o homem. E quando ele rompe o véu da escassez na mente, a abundância corre ao seu encontro. O universo devolve o que o homem entrega. Pensamentos, palavras, ações, tudo retorna como um bumerangue. Isso é o karma, que em sânscrito significa retorno. Tudo o que o homem semeia, ele colhe. Uma amiga me contou que tinha um karma com a tia. Tudo o que dizia ela, acabava ouvindo de alguém. Um dia, irritada, pediu à tia que não falasse durante o jantar. No dia seguinte, ao tentar impressionar outra mulher no jantar, foi ele quem ouviu: por favor, não fale comigo, quero comer em silêncio. O retorno foi imediato, porque quanto mais elevada a consciência, mais rápido o karma responde. Com grande conhecimento, vem grande responsabilidade. Substitua Senhor por lei, e tudo se clareia. Não é Deus quem vinga, é a lei. A lei devolve o que você emitiu, nem mais, nem menos. Deus vê apenas o homem perfeito, feito à sua imagem, dotado de imaginação e domínio.
E esse homem só pode alcançar o que acredita poder alcançar. Antes de qualquer manifestação, existe um observador. Nada acontece antes de ser visto. Nada se materializa antes de ser imaginado. A mãe que teme a doença do filho, a mulher que vê o sucesso do marido, ambas são co-criadoras. A liberdade começa com o conhecimento da lei, mas é a obediência que a ativa. A eletricidade é serva do homem, mas apenas quando obedecida. Caso contrário, é um inimigo mortal. Assim também é a lei espiritual, ela serve ao homem quando o homem se alinha com ela. Capítulo 10. A casa certa vem pela graça. Ela desejava uma casa com toda a alma. Era a casa de um conhecido. Dia após dia, ela se imaginava vivendo ali. Andava pelos cômodos em pensamento, decorava as paredes com a mente, via-se abrindo as janelas pela manhã. Com o tempo, o homem morreu, e ela se mudou. Anos depois, ao descobrir a lei espiritual, ela me procurou, aflita. Será que meu desejo teve algo a ver com a morte dele? Respondi com sinceridade e compaixão. Seu desejo era tão intenso que moveu o universo, mas o preço foi alto. Ela pagou seu débito, perdeu o marido que amava pouco tempo depois. A casa ficou pesada, silenciosa. Um elefante branco por anos. O que quero dizer com isso? Desejo é força, mas se não for guiado pela sabedoria, vira tempestade. E então, uma casa melhor teria surgido, ou o próprio dono teria saído em paz. Tudo teria acontecido sem dor, sem dívida, sem desequilíbrio. O padrão divino é sempre o caminho seguro. Sempre que for fazer um pedido, comece assim. Se for por direito divino, pois forçar algo pela vontade pessoal é como construir um castelo sobre areia. É exatamente nesse momento que tudo o que ele desejava começa a chegar. Outro caso, uma mãe aflita me procurou. A filha queria viajar sozinha para um lugar perigoso. A mãe tentou de tudo, alertas, argumentos, proibições. Mas a filha só se tornava mais determinada. Expliquei, você está tentando impor sua vontade pessoal. E além disso, seu medo atrai perigo. Orientei que dissesse, olhou-tu esta situação nas mãos do amor e da sabedoria infinitos. Se esta viagem for parte do plano divino, eu abençoo. 2 dias depois, a filha desistiu da viagem por vontade própria. Quando soltamos, Deus segura. Outro caso curioso, uma mulher recebeu uma nota falsa de R$20 no banco. Estava transtornada. Pedi que ela refletisse. Por que você atraiu isso? Ela lembrou de uma brincadeira. Havia enviado dinheiro de brinquedo para uma amiga dias antes. A lei não entende ironia. Ela devolve na mesma medida, com precisão. Invocamos juntas a lei do perdão, Espírito infinito, invocamos a lei do perdão. Voltou ao banco, sem medo. Foi ouvida com respeito, e o erro foi corrigido imediatamente. O conhecimento da lei dá poder para apagar erros, mas a consciência precisa ser trabalhada. Você não pode forçar o externo a ser o que você ainda não é por dentro. Quer riqueza? Seja rico de consciência. Uma mulher me pediu prosperidade, mas sua casa era um caos, bagunçada, negligenciada. Disse a ela, se quiser abundância, comece organizando o ambiente. A ordem é a primeira lei do céu. Ela deu risada, e foi obediente. Organizou os móveis, as gavetas, os tapetes. Dias depois, recebeu um presente generoso de um parente. Desde então, mantém tudo em ordem, casa, mente, espírito, e a prosperidade permanece fluindo. Outro ponto importante, acumular, reter, segurar por medo, sempre gera perda. Conheci um casal que hesitava em comprar um casaco de pele. Era caro. A temporada estava acabando, mas ele disse à esposa, se você comprar, sentirá prosperidade. E prosperidade atrai prosperidade. Ela comprou. Um mês depois, ele recebeu uma comissão de 10 mil. O casaco foi um investimento espiritual.
Já uma mulher decidiu economizar e não bancar o jantar de ação de graças da família. Poucos dias depois, a quantia exata que teria gasto foi roubada da gaveta. Quem retém por medo, perde. Quem doa com fé, recebe em dobro. Uma de minhas alunas estava com um sobrinho. Ele pediu um brinquedo. Ela disse não, mas então percebeu, estava declarando escassez. Comprou o brinquedo. No caminho de volta, encontrou o valor exato jogado no chão. A fé vem antes da colheita, sempre. A fé é a substância invisível das coisas esperadas, a certeza silenciosa do que ainda não se vê. Com fé verdadeira, a visão permanece, e todas as imagens contrárias se dissolvem. Jesus Cristo trouxe uma nova lei, a lei da graça. Ela transcende a do karma. Ela cura, apaga, transforma. É a lei do perdão interior. É o Cristo em nós, o nosso próprio Redentor. Capítulo 11. Lança teu fardo e sê livre. Existe uma lei mais alta. Uma lei que não cobra, não pesa, não pune. É a lei da graça. Ela liberta o homem da causa e efeito. Ela dissolve as consequências. Ela entrega os dons do reino, mesmo quando o homem não semeou. Esse estado de bem-aventurança existe. É real, e espera por aquele que transcendeu o pensamento do mundo. O mundo pensa em pecado, doença, morte, mas Cristo viu a irrealidade de tudo isso. Hoje, até a ciência começa a entender, a mente pode vencer a morte. Imprimindo no subconsciente a convicção da juventude eterna, o homem se transforma, não mais abandona o corpo, mas o eleva ao que Walt Whitman chamou de corpo elétrico. Ele funcionava em outra dimensão, onde só há perfeição, alegria, vida abundante, e nos convidou: vinde a mim, todos os que estão cansados. Esse Senhor é a mente superconsciente, o Cristo interior. É Ele quem luta as batalhas por nós. Ele quem dissolve os pesos invisíveis. Quando carregamos um fardo, seja medo, ressentimento, doença, carência, estamos violando essa lei. A mente racional tenta, se esforça, se debate, mas ela é limitada, cheia de dúvidas. Só a mente superior vê com clareza. Só ela transforma. Uma mulher, desesperada por dinheiro, fez essa oração: lanço esse fardo de carência sobre o Cristo interior. Dias depois, o suprimento veio como uma avalanche. Não é magia, é lei. Outra aluna ganhou um piano novo, mas não sabia onde colocar, o antigo ainda estava lá. O telefone tocou. Uma amiga queria alugar o piano antigo, minutos antes do novo chegar. Outro caso, uma mulher vivia presa ao ressentimento. Começou a repetir: lanço esse fardo no Cristo interior. Meses depois, sua vida estava transformada. O tormento cessou, a paz retornou. Mas atenção, essas afirmações não são frases soltas. Elas precisam ser repetidas, sentidas, impressas, como dar corda em um relógio antigo. Palavra após palavra, até que a alma enxergue o alívio. Dúvida e medo envenenam, mas a fé limpa, liberta. Fé ativa, fé em movimento. Como Jesus, que mandou o povo se sentar antes mesmo dos pães aparecerem. Uma mulher foi abandonada pelo marido, sofria, mas recusou aceitar a aparência da separação. Ela declarou: diariamente, não há separação na mente divina. E com fé ativa, colocava um prato para ele à mesa todos os dias, por mais de um ano. Um dia ele voltou. Nada resiste a uma imagem firmemente impressa com fé. A música também impressiona o subconsciente. Uma amiga usava o toca-discos todos os dias. Outra dançava enquanto fazia suas declarações. O movimento, a melodia, o ritmo, tudo isso abre caminho. Tudo isso dá vida às palavras. Nunca despreze os pequenos sinais. Eles sempre vêm antes da manifestação. Colombo viu pássaros e galhos antes de ver a América. Sinais. Uma mulher pediu um jogo de pratos, mas recebeu, primeiro, um prato velho e rachado. Desanimou. Mas eu disse: isso é o galho no mar. Fazer de conta impressiona o subconsciente. Fazê-lo crer.
E quando o subconsciente acredita, o invisível se torna visível. Capítulo 12. Fé ativa, amor puro. Imagina, por um instante, acreditar de verdade que você já é bem-sucedido. Se essa imagem for mantida viva, o tempo certo chegará e você colherá. As crianças vivem assim. Elas imaginam, criam, confiam. Conheci uma mulher muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la se sentir pobre. Ela ganhava pequenas quantias e, mesmo sendo lembrada da escassez por amigos cautelosos, ela sorria, gastava com alegria, um chapéu novo, um presente inesperado. Ela pensava em anéis, roupas bonitas, não com inveja, mas com uma leveza que tornava o luxo natural. E então, ele chegou, o homem rico com quem se casou, e todos aqueles anéis e vestidos se tornaram visíveis. A imaginação venceu. Talvez ele não tenha sido sua escolha divina, mas o que ela via, o que ela sentia com verdade, tinha que se manifestar. O medo é o inimigo silencioso da alma. Medo é fé ao contrário. A chave para vencer o medo, aproximar-se dele. O leão ruge porque você corre, mas se você se aproxima, ele desaparece. Vi isso com pessoas que enfrentaram a carência, gastando com fé, e foram libertas da prisão da pobreza. Quando o subconsciente acredita que Deus é o doador e o dom, não há mais separação. Às vezes, essas falsas ideias de escassez precisam ser detonadas. Situações surgem como dinamite espiritual, libertando a mente do medo. E então o homem deve se perguntar: estou agindo por medo ou por fé? Se você teme alguém, não fuja. Aproxime-se com alegria, ou ele se tornará um elo dourado, ou desaparecerá do seu caminho. Se teme doenças, mantenha-se firme. Não entre na vibração do medo. O germe só encontra abrigo onde o medo abre a porta, mas no superconsciente, o mal não existe. Os germes não existem, só existe perfeição. Quando o homem perceber que não há poder no mal, o mundo da dor desaparecerá e o mundo das maravilhas se revelará. E acima de tudo, o amor. Todo homem será iniciado no amor. O amor verdadeiro é altruísta, livre de medo, sem exigência, sem controle. Ele é Deus em movimento. É magnético, é irresistível. Mas poucos sabem amar. Conheci uma mulher dilacerada pelo ciúme. O homem que ela amava a deixou, e ela, em dor, desejava que ele sofresse também. Disse a ela: você não o ama. E se ela queria amor, precisava oferecer amor. Ordenei que ela o abençoasse, mesmo sem saber onde ele estava. Amor verdadeiro não exige localização. Ame-o sem exigir, sem criticar, sem esperar retorno. E então, o amor virá. Com o tempo, ela se curou. Pedi que ela repetisse: eu só vejo o seu eu divino. Nesse momento, o ciclo se fechou. Sem dor, sem ressentimento. A alma estava livre. Semanas depois, ele voltou. Pediu-a em casamento. Casaram-se. Ele parecia outro homem, dedicado, presente, transformado. Lembre-se, nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo. Todos são seus professores. Quando aprendemos, somos libertos. Ela teve que aprender o amor altruísta. Mais cedo ou mais tarde, todos teremos que aprender. O sofrimento não é necessário. É só um grito da alma para que despertemos. Mas você pode escolher acordar sem dor. Basta amar, basta confiar, basta imaginar. E repetia: não quero ser casada. O marido era gentil, atencioso, mas ela tinha outros interesses, outros sonhos, outros mundos dentro de si, e foi embora. Ela veio a mim, desolada, angústia, ressentimento, dor, mas eu não podia mentir para ela. Ela havia plantado a semente, repetido a crença, alimentado a ideia, e a colheita chegou. Agora entendo, disse, mas logo ela se deu conta. Ambos estavam mais felizes separados. Foi só então que a paz entrou. Um homem também me procurou, abatido, miserável, quebrado. A esposa, fascinada por numerologia, dissera que ele jamais teria sucesso.
Afinal, ele era um número 2. Não importa o número, respondi. Você é uma ideia perfeita na mente divina. O sucesso já é seu por direito. Ele acreditou. E em pouco tempo, conquistou uma boa posição. Poucos anos depois, brilhava como escritor. Mas aqui está o segredo. Ninguém tem sucesso se não ama o que faz. A pintura feita por amor é sempre a mais bela. E ninguém atrai aquilo que despreza. Muitos vivem dizendo que o dinheiro não importa, que desprezam os ricos, e por isso permanecem pobres. Essa crítica, esse julgamento, é uma barreira espiritual. Afasta o suprimento. O dinheiro é Deus em forma de liberdade. Não é vilão, é movimento. E precisa circular. Guardar, reter, acumular, por medo, por controle, atrai consequências. A lei devolve o que se tentou aprisionar. Não é errado ter casas, ações, propriedades. Mas quando for necessário doar, contribuir, investir, não hesite. Deixe fluir, confie. O grande banco do universo nunca falha. Deus é o suprimento inesgotável. Vi um exemplo numa produção chamada Ganância. Uma mulher ganhara um prêmio, acumulou, economizou, negou até comida ao próprio marido. Amava o dinheiro mais do que tudo, até que, um dia foi assassinada e perdeu tudo. O amor ao dinheiro é a raiz do mal, mas o dinheiro em si é um servo divino. Se usado com amor e propósito, traz bênçãos. Se usado com medo e egoísmo, traz dor. Conheci uma mulher rica que colecionava colares. Tinha 67, todos guardados, nunca usados. Joias sem luz, roupas sem corpo, afetos sem doação. Seus braços paralisaram, sua fortuna foi tirada. Tudo o que não se usa, enfraquece e morre. A lei do uso é implacável. Toda doença vem da violação da lei do amor. Ressentimento, crítica, ódio, bumerangues que voltam, trazendo dor. O amor parece quase esquecido, mas quem conhece a lei espiritual sabe, sem amor, tudo perde a alma. Uma aluna minha se libertou do ressentimento, de forma simples, ela se limpava, mês após mês, até que, um dia, o que antes a feria, agora lhe causava compaixão. Ela respondeu com gentileza e recebeu ternura em troca. Outra mulher odiava seu chefe. Envie-lhe amor, disse. Respondeu. Ela tentou. E uma semana depois, o chefe era outro homem. Do frio ao calor, da distância ao cuidado. Mesmo coisas antigas, erros, mágoas, culpas, podem ser dissolvidas. Se não puder consertar, seja gentil agora, no presente. Tristeza não é santidade, é prisão. Conheci uma mulher orgulhosa de seus problemas. Eles eram suas medalhas, sua identidade, mas eram também suas correntes. A mente mortal ama o drama, ama a dor, mas o espírito ama a leveza. Uma mãe me pediu ajuda. Ela perdia a paciência com a família por causa de sua tristeza constante. Outra mulher chorava pela filha falecida, mas eu disse, não há separação, Deus é alegria. Ela se recuperou, mandou um recado, estou feliz demais. Mas o recado real era outro, a alma dela estava livre. Conheci mães que de tanto medo, imaginaram doenças nos filhos e atraíram o que mais temiam. A mente forma imagens, e a fé, ou o medo, dá vida a elas. Mas uma mãe despertou no meio da noite, sentindo perigo. Seu irmão, longe, em situação delicada. E ela não entrou em pânico. Ela orou, meu irmão é uma ideia perfeita na mente de Deus. Ele está seguro. No dia seguinte, soube que ele quase morrera, numa explosão, mas saíra ileso. Porque quando se vive pela verdade, o impossível se curva. E o milagre acontece. Capítulo 14. O milagre começa com a palavra. Somos todos guardiões uns dos outros, de mesmo em silêncio, mesmo em pensamento. Aquilo que você ama, vive no lugar secreto do Altíssimo. E se você crê, nenhum mal te tocará. Mas o medo ainda vive em muitos corações. E onde há medo, não há amor pleno. O amor é o cumprimento da lei.
A orientação espiritual, a verdadeira intuição, é o sussurro de Deus dentro de nós. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nada é grande demais para quem sabe o poder da palavra, pois a palavra liberta, transforma, cria. Por isso, quem conhece essa lei não fala por acaso. Cada afirmação é uma flecha lançada ao invisível, e o invisível responde. O homem que deseja algo deve pedir, mas também dar o primeiro passo. E eu respondo: fale, espere, e só haja quando a pista divina surgir. E ela sempre vem, às vezes como uma intuição, às vezes como um comentário, às vezes como um cheiro, uma frase, uma memória. Uma mulher certa vez desejava uma grande quantia. Ela orou com fé: Espírito infinito, abre o caminho para meu suprimento. Traz tudo o que me pertence por direito divino, em avalanches de abundância. Logo veio o pensamento: dar uma quantia simbólica a uma amiga que a ajudara espiritualmente. Ela hesitou. Um amigo sugeriu que esperasse por outro sinal. E o sinal veio. Alguém lhe contou, casualmente, que havia dado um valor semelhante a outra pessoa, e que isso se multiplicou. Ela deu, e logo depois, o dinheiro veio, de forma inesperada, extraordinária. Dar abre o caminho para receber. O dízimo, doar 1/10 da renda, é uma prática ancestral, e funciona. Mas é preciso doar com alegria, não por obrigação. Deus ama quem dá com alegria. E cada conta paga com fé, cada quantia liberada com bênção, transforma o homem no mestre do dinheiro. Mas há um perigo: a visão limitada. Alguns veem a abundância, mas têm medo de agir. Ver e agir precisam caminhar juntos. Assim como aquele homem que comprou um casaco de pele antes mesmo de conseguir o emprego. Ele teve a visão e fez o movimento. Certa vez, uma mulher me pediu ajuda para um emprego. Logo, ela recebeu 3 propostas, mas ainda assim, dúvida. Até que, um dia, ela sentiu um cheiro. Um aroma que conhecia bem: Palm Beach. Era sua pista. Ela seguiu, e a experiência foi um sucesso. A liderança divina, às vezes, surge nos momentos mais improváveis. Eu mesma, certa vez, senti uma vontade repentina de ir a uma padaria, sem razão. Mas fui, e lá encontrei uma mulher que há muito tempo precisava de mim. A intuição não explica. Ela apenas mostra o caminho. Durante uma aula, uma aluna minha sentiu vontade de tirar os móveis do depósito e alugar um novo lar. Ela buscava saúde. A lei do uso havia sido violada. E o corpo pagava o preço. A verdade é que tudo o que guardamos, emoções, mágoas, excesso de objetos, se reflete em nossa carne. Mas quando a alma é limpa, quando o pensamento é curado, o corpo floresce. Cristo sabia disso. Porque, se o pensamento destrutivo retorna, a doença também volta. Muitos atraem sofrimento ao condenar os outros, mas o que condenamos nos persegue. Aquilo que odiamos nos habita. Uma mulher veio até mim furiosa. O marido a deixara por outra. Ela criticava a mulher, condenava, dizia. E eu disse: pare de julgar, abençoe. Ela ignorou, e anos depois, se apaixonou por um homem casado. A vida devolve, sempre. Cada crítica, cada julgamento, é um fio de energia elétrica conectado ao nosso próprio destino. E um dia, o choque vem. A indecisão é outro obstáculo. Para superá-la, declare: estou sempre sob inspiração direta. Isso reprograma o subconsciente para agir com clareza. Mas nunca busque respostas no plano psíquico. Ali, existem muitas mentes, mas só uma é a mente divina. E é dela que nasce a verdadeira direção. E é nela que repousa a certeza. Capítulo 15. A vida como ela deveria ser. Existe um plano divino. E ele já está escrito, bem antes de você chegar aqui. Mas enquanto o homem vive apenas pela mente mortal, ele caminha cego pelo labirinto do destino. Aberturas psíquicas,
Horóscopos, numerologia, são apenas reflexos da mente humana, presos no plano dos opostos. Você pode até ouvir algo bom ou algo terrível, mas nenhuma dessas mensagens tem poder se você não lhes der crédito. Conheci um homem que, segundo seu horóscopo, já deveria estar morto, mas ele vive e lidera hoje um dos maiores movimentos de elevação da consciência neste país. A profecia só se cumpre quando o coração consente. É preciso uma mente firme para dissolver palavras envenenadas. E é por isso que o estudante declara com autoridade: toda falsa profecia se dissolve agora. A ideia divina está sendo cumprida. Se a mensagem que recebeu for de luz, espere por ela com fé, pois pela lei da expectativa, ela se manifesta. A vontade do homem deve apoiar a vontade de Deus. A vontade de Deus é simples: dar ao homem todos os desejos justos do seu coração. Mas é preciso manter a visão clara, mesmo quando tudo à volta parece ruir. É fácil temer, difícil é crer. A fé, meu amigo, é um esforço da vontade. Toda desarmonia externa é um espelho. Ela reflete um desalinho dentro de nós. Uma mulher caminhava pela rua criticando mentalmente outra pessoa. Essa mulher é nojenta, repetia. E então, 3 escoteiros vieram correndo e quase a derrubaram. Ela não culpou os meninos. Em vez disso, parou e disse com humildade: invoco a lei do perdão. A mente cria, o coração abre ou fecha as portas. 00 é um parente, mas ele morreu sem registrar a dívida. Ela se revoltou, até que decidiu mudar a energia. Não há perda na mente divina. O ressentimento fechava o cofre, o perdão abriu. Anos depois, morando num prédio à venda, seu contrato permitia que fosse despejada em 90 dias. Mas por erro do novo proprietário, a cláusula não foi incluída nos papéis atualizados. O prédio foi vendido. Os vizinhos começaram a sair. Era o mesmo valor perdido no passado. Nada se perde, tudo se transforma. Tudo retorna quando você confia. Gafanhotos são os medos, as mágoas, os remorsos que devoram a colheita do espírito. O homem tira de si mesmo quando condena, julga ou teme. Ele entrega o leme do próprio barco ao vento da dúvida. Mas existe um destino perfeito. Uma autoexpressão que só você pode realizar, algo que só você pode fazer. É a sua assinatura divina no mundo. E a imaginação, essa faculdade sagrada, é a chave para enxergar esse plano. Você precisa vê-lo antes que ele nasça. Espírito infinito, revela-me o desígnio divino da minha vida. Que o gênio em mim desperte agora. Quando você faz esse pedido, coisas incríveis começam a acontecer. Talvez você nem imagine o que está por vir, mas a alma sabe, ela sempre soube. O plano perfeito inclui saúde, riqueza, amor e autoexpressão plena. Não é uma prisão de tarefas árduas, é uma dança leve, um jogo divino. Houve uma mulher que fez esse pedido, e sua vida foi tomada por uma espécie de ciclone. Mas as coisas antigas cederam espaço, e o novo chegou. Maravilhoso, inesperado. Outro estudante veio até mim e disse: só tenho 7 centavos no mundo, mas vou te dar um. Profetizei, autoexpressão perfeita. 1 ano depois, ele voltou, bem-sucedido, saudável, com dinheiro no bolso e luz nos olhos. Às vezes, a missão de uma mulher não está nos palcos, mas na construção de um lar com amor, ser mãe, esposa, guardiã do sagrado. Tudo é expressão divina quando se faz com alma. Mas para descobrir esse caminho, não é preciso forçar uma imagem mental. E então, você começará a se ver fazendo o impossível. Capítulo 16. O poder que já habita em você. A imagem que você mantém viva na mente é a semente do que nascerá no mundo. Pois o que o homem procura, também o está procurando. O telefone procurava Bel, e a missão certa procura você. Desde o ventre, antes mesmo do primeiro choro, deveríamos declarar: Deus em ti expressará sua perfeição. Não a vontade do homem, mas o modelo de Deus.
A Bíblia, muitas vezes incompreendida, é na verdade um livro de ciência mental. Ela mostra como libertar a alma da escravidão dos pensamentos limitados. Cada batalha, cada história, é o reflexo da guerra interna entre o homem e seus próprios medos. Davi matou Golias com uma pedra, mas a pedra era a fé. Use o que lhe foi dado. Não enterre seu talento, pois o medo é o túmulo da autoexpressão, e todo dom não usado cobra seu preço. O medo de falar em público destruiu muitos gênios, mas com a palavra falada, com profecia consciente, o homem pode vencer a timidez e tornar-se um canal vivo da inteligência divina. A confiança não vem de si mesmo, mas do Pai interior. Um jovem veio à minha aula, estava inseguro quanto a seus exames. Ensinei-o a declarar: tenho inteligência infinita. Ele passou com louvor em aritmética, mas tropeçou em história, porque achou que não precisava declarar, que já sabia. A confiança sem fé se transforma em orgulho, e o orgulho cega. Outro aluno viajou o mundo inteiro, sem falar os idiomas, pedia ajuda a Deus a cada passo. Nunca perdeu uma mala, nunca errou um caminho, mas ao voltar a Nova York, pensou: agora estou em casa. E foi aí que tudo deu errado. Esquecera-se de praticar a presença de Deus. O hábito de reconhecer o invisível deve ser constante. Nada é pequeno demais, nada é grande demais. Robert Fulton criou o barco a vapor, vendo água ferver numa chaleira. Grandes revelações nascem de pequenos detalhes, mas muitos interrompem seus milagres ao tentar controlar o caminho, e com isso, trancam a porta. Esse é o mandamento da sabedoria. O homem é o instrumento. A energia divina precisa de um canal limpo, livre de resistência, livre de medo. Quando você está em equilíbrio, você é forte. Você pensa com clareza. Você ouve as pistas sutis do espírito. A raiva cega, o medo adoece. A preocupação é um pecado silencioso, porque cria imagens do que não queremos e lhes dá poder. Tudo que não nasce da fé é pecado. O caminho para dissolver o medo, aproximar-se daquilo que se teme. E ao chegar lá, os inimigos já haviam se destruído. Uma mulher teve medo de entregar uma mensagem a uma amiga. Seu coração resistia, mas ela invocou a proteção divina e foi. Quando chegou, não precisou nem falar. A situação havia se resolvido sozinha. O medo desapareceu porque ela escolheu a ação com fé. Muitos atrasam seus próprios milagres porque se julgam incompletos. Mas a declaração deve ser clara. Na mente divina, tudo é perfeito. Minha saúde é perfeita. Minha casa é perfeita. Minha manifestação é perfeita. Um aluno precisava de uma quantia específica, mas percebi, ele tinha o hábito de não terminar nada. Começava um projeto e abandonava. Ele foi para casa. Terminou o que havia deixado incompleto há semanas. E logo depois, o inesperado aconteceu. O marido recebeu o salário em dobro e disseram que poderiam ficar com o valor extra. Quando você pede com fé, Deus cria os canais. E se você tiver vários talentos e não souber qual seguir, peça uma pista. Peça clareza. Peça a expressão perfeita. A resposta virá. Pode ser um chamado súbito, uma porta nova, ou uma habilidade esquecida surgindo do nada. Você já está equipado, já está pronto. O plano de Deus não erra endereço. Capítulo 17. O dom de dar e a coragem de receber. Muitos aprenderam a dar, mas poucos aprenderam a receber. Algumas almas são doadoras generosas, mas quando a vida lhes estende um presente, recuam por orgulho, por culpa ou medo. E esse bloqueio invisível fecha as portas do suprimento. Uma mulher doou muito ao longo dos anos. Certa vez, recebeu de presente vários milhares de dólares, mas recusou. Disse que não precisava. Pouco tempo depois, suas finanças entraram em colapso e contraiu uma dívida do exato valor que havia rejeitado. O pão que lançamos sobre as águas volta e deve ser aceito com gratidão. Dar de graça, receber de graça.
A lei é perfeita, e todos os dons vêm de Deus. Os homens e mulheres são apenas os canais. Quando alguém me oferece algo, 1 centavo ou 1 milhão, não penso em sua pobreza ou riqueza. Visualizo abundância. Visualizo o próspero. E esse pensamento é como um ímã. Aceitar com alegria é tão sagrado quanto doar com alegria. E se perguntarem por que uns nascem com tudo e outros com nada, lembre-se: onde há efeito, há causa. Nada é coincidência. Pela lei da reencarnação, o homem retorna para quitar débitos, realizar desejos inacabados ou cumprir o desígnio de sua alma. Aquele que nasce rico carregava em seu subconsciente imagens de abundância. Aquele que nasce doente plantou sementes de medo e limitação. Mas isso não é um destino imutável, porque o homem real, o homem espiritual, nunca nasceu, nunca morreu. Ele simplesmente é, ele existe desde o princípio, e será para sempre. Liberta-se da roda do karma, não pela dor, mas pela verdade. Quando o homem cumpre seu propósito, ele entra na alegria do seu Senhor. Por isso, ao fazer um pedido ao universo, cuide de suas palavras. Elas são comandos, decretos, portas que se abrem ou se fecham. Se pedir uma casa, um parceiro, uma oportunidade, diga: Espírito infinito, abre o caminho para meu lar certo, meu amigo certo, minha posição certa. A última parte é a mais importante. Certa vez, uma mulher pediu $1.000. Pouco depois, sua filha sofreu um acidente e a indenização foi exatamente esse valor. Ela obteve o que pediu, mas não da forma desejada. A demanda estava mal formulada. Seu subconsciente só permite o que ele acredita ser possível, e muitos recebem menos porque pedem menos. Outro exemplo, um estudante pediu 600. Recebeu, mas depois descobriu que quase recebeu 1.000. Foi ele quem limitou o Santo de Israel. A riqueza é um estado de consciência. Há uma velha lenda francesa. Um homem pobre encontra um viajante que lhe dá uma pepita de ouro. Mas o homem, tão grato e confiante, nunca precisou vendê-la. Prosperou pelo simples pensamento de que a pepita era ouro. Anos depois, ele ofereceu a mesma pepita a um mendigo. Este a mandou avaliar e descobriu que era apenas latão pintado. A diferença? A consciência. Um acreditava, o outro duvidava. Todos carregamos uma pepita de ouro, a consciência da abundância. Comece pelo fim, declare que já recebeu, antes mesmo de pedir. Repetir afirmações não é mendigar, é gravar no coração a certeza de que já é seu. O deserto se alegrará e florescerá como a rosa, mesmo sem sinal de chuva, mesmo sem um solo fértil. A alegria é fé em ação, não é súplica, é comando, é ação de graças, é confiança. Mas é fácil crer quando tudo está bem. O desafio é crer diante do impossível. Uma mulher precisava de uma grande quantia em pouco tempo. Sabia que precisava agir, então fez sua demanda. Pediu uma pista. Caminhava pela cidade, quando foi atraída por um estilete rosa e esmaltado. Era caro, parecia inútil, mas ela sentiu que precisava dele para abrir cartas com grandes cheques. Comprou, e semanas depois, estava mesmo abrindo envelopes com somas inesperadas. O estilete rosa era sua fé, com forma. Outros exemplos também revelam o poder da crença. Um homem se sentiu sufocado em uma casa com janelas lacradas. Desesperado, quebrou o vidro de uma janela e respirou aliviado. Dormiu bem. Na manhã seguinte, descobriu que havia quebrado a porta de uma estante. A janela jamais se abrirá, mas ele acreditou e isso bastou. A fé cria oxigênio onde não há ar, abre portas onde não há saída. E uma vez que a materialização começa, não volte atrás. Siga até o fim, com os olhos fixos na promessa. Foi o que declarou um estudante cheio de fé. E assim deveria ser com todos nós, sem concessões, sem vacilar.
Mas é no quase, no último minuto, que muitos desistem. É nesse instante que a dúvida se disfarça de lógica e a mente clama para recuar. Mas quem apenas espera com fé, também trabalha. Pois o momento do milagre é quando o homem se rende, quando para de forçar e permite que a inteligência infinita tome as rédeas da manifestação. Os desejos impacientes se tornam prisões. Os sombrios têm respostas sombrias. Uma mulher me contou que seus óculos sempre quebravam ou desapareciam. Seu desejo foi ouvido, não como visão perfeita, mas como rejeição dos óculos. E assim eles continuavam sumindo. A mente escuta, o subconsciente obedece. Existem dois pensamentos que atraem a perda, a ingratidão e o medo de perder. Se não valorizamos o que temos, ou se nos agarramos com medo, perdemos da mesma forma. Mas quando entregamos o fardo, quando dizemos com o coração, Pai, cuida disso, eu confio, a resposta é instantânea. Uma mulher, sob forte tempestade, teve seu guarda-chuva rasgado pelo vento. Desesperada, não podia chegar molhada, nem jogar o guarda-chuva fora, pois não era seu. Ela parou e entregou o problema a Deus. Ele era um consertador, bem ali, na rua. Ela entregou o guarda-chuva, entrou para fazer um telefonema e, ao sair, estava tudo restaurado. Sempre há um solucionador no caminho do homem quando ele entrega a situação nas mãos divinas. As negações são poderosas, mas devem ser seguidas de afirmações. Certa noite, ligaram para mim, um homem que eu jamais vira, estava doente, muito mal. Eu declarei, essa doença é irreal. Ele é uma ideia perfeita na mente divina. A distância, inexistente, na mente de Deus, não há tempo nem espaço. A palavra dita com fé nunca volta vazia. Já tratei pessoas em outros continentes com resultados imediatos. Mas atenção, visualizar é mental, ver é espiritual. Visualizar é imaginar com esforço. Ver é receber, um lampejo vindo da mente superior. Quando o homem declara, desejo apenas o que Deus deseja para mim, os desejos falsos se dissolvem. E um novo plano é entregue. Um plano maior do que qualquer razão humana poderia criar. Muitos estão construindo bangalôs mentais, quando deveriam estar erguendo palácios. Quem força a manifestação, a bloqueia. Eu o apressarei, diz o Senhor, mas só quando você parar de forçar, agir apenas com base na intuição, ou em pistas claras. Confie, espere, e ele fará. Uma aluna me procurou, precisava de dinheiro no dia seguinte. Era urgente. Eu profetizo. O espírito nunca se atrasa. Naquela mesma noite, ela foi ao cofre, e ao mexer em seus papéis, lá estava a quantia exata. Ela jurava que aquele dinheiro não estava lá antes. Pode ter sido uma materialização, como os pães e os peixes multiplicados. A verdade é, o homem chegará ao ponto em que sua palavra materializará instantaneamente. O poder está no nome de Jesus Cristo, não como religião, mas como princípio. Este nome abre a porta da quarta dimensão, liberta o homem das forças astrais, o torna absoluto. Como Deus é absoluto, Jesus foi homem e foi princípio, e o Cristo em cada um de nós é nosso Redentor, é o nosso eu dimensional, o eu eterno, o que nunca adoeceu, nunca fracassou, nunca nasceu, nunca morrerá. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, significa, Deus se faz particular em cada homem. Isso é Cristo, e quando age, isso é o Espírito Santo. O homem manifesta a Trindade em cada ação de fé. Pensamento é arte, e o homem é o artista. O mestre pensador pinta apenas imagens divinas. Desenha com fé, colora com poder, e acredita que nada poderá manchar o que foi pintado com amor e convicção. Esse é o objetivo do jogo da vida, trazer o céu à terra. E as regras são simples, fé sem medo, não há resistência, amor. Agora, que cada alma se liberte de tudo que a manteve cativa.
e que se manifeste o que já é seu por direito: saúde, riqueza, amor, autoexpressão perfeita. Transforme-se pela renovação da sua mente e verá o milagre da sua própria vida nascer. Conclusão: o início da sua verdade. Agora que você ouviu essas palavras, saiba, você não é mais o mesmo. Dentro de você, algo despertou. Uma lembrança antiga de quem você realmente é. A jornada não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando. Que cada frase ressoe em sua mente como um sussurro do divino, te guiando com fé, amor e absoluta confiança no invisível. Você foi chamado para viver o desígnio perfeito da sua existência, e nenhum vento contrário poderá impedir um destino que vem direto do coração de Deus. Siga com coragem, permaneça em fé e manifeste o céu a partir do seu pensamento. Nos encontraremos na próxima jornada.